Olá, instrutor de Pilates! Esse é um programa que eu vou te ajudar a aliviar a dor na coluna do seu aluno em uma aula de Pilates. Eu sou Lili Stafusa, sou fisioterapeuta, osteopata e eu trabalho há mais de 10 anos com isso. O paciente então chegou com dor no ombro, dor na lombar e dor de cabeça. Por onde eu começo? É uma dúvida muito frequente e foi uma dúvida de uma seguidora, ela me mandou numa caixinha e eu achei que seria interessante a gente desenvolver um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Afinal, os cursos de Pilates hoje em dia, eles têm o intuito de passar os exercícios propostos pelo Joseph Pilates e não fazer o quê? Desenvolver um raciocínio clínico. E não podemos deixar de reconhecer a diferença que é grande entre só passar os exercícios, então o paciente vir e só passar o exercício, e a gente desenvolver um raciocínio clínico diante das disfunções, diante das queixas dos nossos pacientes, tá bom? E esse programa é justamente para te ajudar a desenvolver esse raciocínio que vai o quê? Diminuir a dor do meu aluno. Então, a partir do momento que eu desenvolvo um raciocínio, eu consigo diminuir a dor na coluna desse aluno, a dor do modo geral desse aluno em uma aula de Pilates, tá? Então, vamos supor que esse paciente, ele chegou com a cabeça, com o ombro e com a lombar doendo, tá bem? Por onde que eu vou iniciar? Qual que é o segmento que eu começo? É muito comum que exista essa dúvida. E o primeiro ponto que eu vou te dizer é: não seja um instrutor de Pilates 8 ou 80. Não seja esse instrutor, tá? Nem o instrutor que seja 8, nem o instrutor que seja 80, tá? 80 é aquele instrutor que chegou com queixa, eu vou fazer só mobilização daquela região. Então eu vou chegar, ele chegou com dor no pescoço, então eu vou pescoço, alonga o pescoço, faz pescoço, mobiliza pescoço, respira pescoço, tudo pescoço, tá? Parece que chegou um pescoço pra mim e eu tô trabalhando só o pescoço, tá? O 8 é aquele que fingiu que escutou a queixa do paciente, saiu pelo outro ouvido e não deu a mínima ideia, a mínima moral. Eu vou passar os mesmos exercícios que eu tinha programado na minha mente, afinal eu não vou ficar me desgastando aqui, eu vou só passando os exercícios e vamos ver no que vai dar, tá? Então não seja um instrutor, a gente precisa achar o quê? O meio do caminho. Primeiro a gente precisa ouvir, a gente precisa escutar esse paciente, mas ao mesmo tempo a gente não precisa apenas trabalhar só essa região. Então não seja um instrutor 8 ou 80, ache o equilíbrio, ache o centro, acha essa mudança dentro de você, tá? Isso vai fazer toda a diferença na eficiência da sua aula, na satisfação do seu cliente. Seu cliente vai sair da sua aula muito mais satisfeito se você não for um instrutor 880, tá bom? E até para você mesmo se sentir capaz de conseguir melhorar a dor do seu paciente, né? Então vamos para o que a gente veio falar aqui. Por onde eu começo, Lili, nesse caso? Por onde eu começo, tá? É importante que a gente entenda qual que é a queixa principal daquele paciente. Porque quando eu entendo a queixa principal, eu já sei por onde eu vou iniciar esse processo. Já é um primeiro passo de onde que eu vou começar a minha aula. Então assim, primeiro eu vou trazer esse paciente, esse aluno para a minha aula. Então eu vou posicionar ele no aparelho, eu vou posicionar o corpo, eu vou depois gerar uma conexão do corpo e da mente. E o que gera uma conexão do corpo e da mente? A respiração. Então eu começo posicionando ele no aparelho ou no solo, onde ele for fazer. Depois gerando essa conexão do corpo e da mente, fazendo uma respiração.
já trabalhando esse core, já trabalhando essa região abdominal juntamente com a respiração, vai trazer um pouquinho mais de consciência corporal aí para esse paciente, vai preparar esse paciente para minha aula, tudo bem? Depois aqui, ó, aí eu já vou começar trabalhando a queixa principal do meu aluno. Tá? Depois que eu trabalhei a queixa principal, eu vou perguntar para esse aluno se ele teve melhora, né? Muitas vezes pode acontecer desse aluno falou, nossa, mas ainda está doendo, tá tudo bem se ainda tá doendo, mas tá diferente? Sua dor já modificou? Pode ser que ela não vai cessar mesmo em uma aula, mas ela deve diminuir em uma aula de Pilates. Tá bem? E é importante que o paciente entenda isso, porque aí ele vai começar a se conectar mais com o corpo dele, ele vai começar a entender mais, nossa, realmente, quando eu faço esse movimento, melhora, quando eu faço esse alongamento, melhora. Então, eu preparei, eu gerei conexão, eu trabalhei a queixa principal e eu vi se melhorou, tá bem? E aí, depois que eu melhorei, nossa, realmente melhorou, o que eu faço? Eu vou lá e anoto lá no papelzinho, lá no meu prontuário, eu anoto o que eu fui trabalhar com esse paciente que obteve melhora. E aqui também tá um ponto bastante importante, porque isso vai me ajudar a dar continuidade nas minhas aulas. É importante que na próxima aula que o meu paciente chegar com a mesma queixa, eu saiba que aquele movimento melhora o quadro de dor, quando a dor é semelhante à queixa principal. Então, eu já conheci meu aluno naquela aula, pronto, na próxima eu já vou saber que aquela dor que aquele movimento vai melhorar. E assim eu vou conhecendo cada vez mais profundo o meu paciente, né? E aí, esse paciente, no caso, vamos supor que ele estava sentindo mais dessa paciente, tá? Que ela não me falou, ela só falou que o paciente chegou assim e falou por onde ela começa. Então, primeiro, queixa principal, e vamos supor que essa queixa principal dele era maior, então, na lombar e no ombro, tá? E tem um músculo que sai da região toracolombar, que vai lá pro intertubercular do úmero, tá? Que é o grande dorsal. Tá? O grande dorsal, ele vai fazer o quê? Ele vai estender, aduzir e rodar medialmente o meu úmero. Então, ele vai trabalhar segurando esse ombro. Então, se eu tenho uma disfunção, se eu tenho uma alteração dessa musculatura, se essa musculatura está segurando, eu vou ter problemática na região de toracolombar e na região do ombro. Opa! Então, é um lugar que eu posso começar. E tem aí a dica de um exercício que eu dei esses dias para fazer uma mobilização de grande dorsal. Eu vou colocar aqui para vocês. Você sabe a diferença de fazer o movimento assim e fazer o movimento assim? Caso você não tenha conseguido visualizar a diferença, é importante que você primeiro se comunique com o seu paciente. Pergunta ao paciente, onde é que você está sentindo? Ah, tá sentindo aqui, tá sentindo o grande dorsal? Sim, esse é o movimento para a região do grande dorsal, tá bom? Que a gente tem que fazer o paciente sentir a região. E se ele fizer da primeira forma, tá certo ou tá errado? Da primeira forma tá totalmente errado. Meu paciente não tá fazendo força nenhuma, não tá trabalhando em lugar nenhum, ele só tá perdendo o tempo dele e o seu. Então é importante, se você não consegue visualmente identificar qual que é o problema, se comunicar com o paciente e perguntar pra ele, paciente, aonde você tá sentindo? E se ele falar pra você que ele não tá sentindo nada, tá errado, tá bom? A dica simples desse exercício eu vou te passar agora, presta atenção. A diferença entre fazer o movimento assim e fazer o movimento assim é que quando eu faço o movimento assim,
eu não tô levando tração, eu não tô levando tensão em lugar algum. Esse meu cotovelo aqui, ele tá dobrado. Esse meu cotovelo aqui, ele tá esticadinho. Quem tá comandando esse movimento é a região cervical, tá bem? E aí, isso daqui não tá me gerando nada, eu não tô fazendo nada, a não ser que seu paciente for muito travado, tá bem? O que é um pouco difícil de encontrar tão travado assim, a não ser que ele esteja numa dor muito aguda, tá bom? Agora, se eu peço para o meu paciente empurrar a haste, mantenha esse braço fixo e puxar com essa, quando eu faço ele empurrar, ó, percebe que eu faço o quê? A rotação do tronco. Então, eu tenho que manter a rotação do tronco, só que eu não posso liberar essa tensãozinha, eu tenho que manter. Uma vez que eu mantenho, aí sim, eu vou encaixar o queixinho e vou levar, nossa, puxando esse lado aqui, ó. Quando eu puxo esse lado, eu consigo sentir exatamente onde eu quero trabalhar, tá bem? Então, encaixei, levei. Muitos pacientes, você corrigiu em cima, ele vai tentar compensar com o bumbum. Ele vai tentar compensar com o bumbum, tá? Que é normal. E você vai trazer ele para aula novamente. Você vai empurrar, vai trazer e vai falar, paciente, sem tirar o bumbum do apoio, tá bom? E aí ele vai encaixar e vai levar. Se mesmo assim ele não conseguir, você vai falar, paciente, eu quero que você sinta essa região. E mais, eu quero que você sinta essa região porque você tá com aquela dor. Lembra aquela dor que você falou pra mim na hora que você chegou? Esse exercício é pra você. Pronto, ele já ganhou outra consciência e já vai trabalhar de uma forma diferente, tentando trazer o quê? O corpo dele pra aula, que é o que você precisa. E você, sabendo fazer as correções, conhecimento e comunicação, aliados para um bom tratamento, para um bom atendimento, para uma excelente aula. Fica a dica na próxima vez que você for passar esse exercício. E é importante que você siga todas as dicas quando você for orientar o seu paciente a fazer aquele tipo de imobilização. Por quê? Porque você vai criando essa conexão do corpo, ele vai entendendo qual movimento que ele faz que vai melhorar a dor dele. Você pode passar uma tarefinha de casa para ele fazer a partir do momento que ele entendeu, tá? Você vai construindo uma relação desse paciente com o movimento. Isso daí é importantíssimo. E aí você pode falar assim, Lili, mas meu paciente não quer fazer mobilização, ele não quer ficar mobilizando, ele não quer fazer. Eu disse pra vocês, gente, aqui ó, vou até voltar. Eu não disse pra vocês que não é pra gente ser instrutor 880? Eu disse pra gente fazer isso pra melhorar já no início da aula e dar sequência pra aula. Tá tudo bem? Então, melhorei a dor dele. Quanto mais rápido for o meu raciocínio clínico, quanto mais certeiro eu for no movimento que eu preciso dar para esse aluno, menos mobilizações e menos pré-pilates eu preciso fazer antes de iniciar com a minha aula, antes de passar os exercícios. E é claro que quando eu for passar os exercícios, eu vou observar o que eu preciso observar. Então, esse paciente, ele tá com dor lombar, mas ele tá fazendo flexo e extensão dessa lombar, ele tá jogando a rotação do tórax, ele tá movimentando a pelve quando faz a rotação do tórax. Nossa, esse paciente, quando faz elevação do braço, ele joga movimento na região toracolombar. Poxa, tudo isso me ajuda, todo esse olhar, toda essa observação do movimento do meu paciente vai me ajudar aqui a desenvolver esse raciocínio clínico para melhorar a dor desse paciente, tá? E aí você pode chegar e falar assim, mas a minha paciente, ela quer ficar fazendo acrobacias na aula de pilates, porque isso é comum, a pessoa tá lá no Instagram, ela quer começar a fazer pilates, por quê? Porque eu quero ficar de ponta cabeça. E é isso que as pessoas postam mesmo, porque é o que chama atenção. Mas o Pilates, a gente sabe que o Pilates não é só isso, mas o meu paciente quer. E aí você vai ficar só mobilizando? Não, eu mobilizei, eu ganhei função, eu trouxe força, trabalhei toda essa região, melhorei o movimento desse paciente. Poxa, agora no meio da aula eu posso dar um exercício de maior... Uma vez que eu acertei, fui seguindo passo a passo, tá? Tô na linha de raciocínio, meu paciente tá melhor,
No meio da aula eu posso muito bem colocar um exercício de dificuldade maior. Vou lá, coloco um exercício de dificuldade maior. Por que no meio da aula? Porque eu já trabalhei tudo o que eu queria, eu já trouxe consciência, eu já trouxe vascularização para onde eu queria, eu trouxe sangue para onde eu queria. Eu preparei o corpo desse aluno para isso, vou lá e eu posso dar um exercício de alta intensidade. Paciente, mas o que você gostaria de fazer? Porque não precisa ser só o seu objetivo, pode ser o seu e o dele em conjunto. Não precisa ser 8 ou 80, não precisa ser este instrutor, tá bem? Meu paciente pode fazer acrobacias e você trabalhar com pilates clínico, tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos fazer as pazes com as acrobacias também, quem não for, tá bem? O que a gente precisa é preparar o corpo, desenvolver o raciocínio clínico, porque como eu disse, quanto mais cedo eu conseguir entender qual que é o problema desse paciente, mais rápido eu vou melhorar a dor dele. Quando eu melhoro, eu consigo evoluir esse paciente muito mais. Tá bem? Então, o jeito errado de resolver quando um paciente chega, que tá com muita dor, que tá com poliqueixoso, o que você não pode fazer? Eu não posso dar qualquer exercício. Eu não posso chegar fazendo... Aí eu pego a objeção daquele aluno lá que quer fazer acrobacia, já não, ele quer, eu já vou começar com ele já... Aí você vai aumentar a dor desse paciente, acredite. Você já deve até ter passado por isso em alguma vez, se você tem esse pensamento, tá? E aí vai falar, mas pode não ter sido isso, ou pode ter sido isso, você não consegue nem se embasar, você se perde. Então, escute, ouça, comunique, traga seu paciente, cria. O Pilates é uma medicina integrativa, o Pilates é uma terapia interativa, tá? Uma terapia interativa. Então, ele vai precisar ter essa conexão do corpo. Então, para o meu paciente querer a mesma coisa que eu preciso o quê? Comunicar o que eu quero com ele. Então, paciente, sim, nós vamos fazer o que você quer, mas primeiro, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui pra gente melhorar um pouquinho essa sua dor. A gente vai trabalhar aqui para melhorar essa outra dor. Melhorei. Olha como seu movimento, paciente, tá mais bonito, não tá melhor? Tá bom. Agora vamos tentar fazer aquele lá sem dor? Pronto. Tá? Isso quando o paciente quer. Se o paciente não quer, eu vou trabalhar uns exercícios de fortalecimento, uns exercícios que eu quero lá de lombar roll. Eu posso colocar o que eu quero de objetivo e alinhar com o objetivo do paciente, tá? Então o jeito certo é melhorar o mais rápido que eu posso a dor, um pré-pilates, para começar a minha aula de pilates de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, tá? Tá, Lili, então me dá uma dica aí. Como que eu posso começar hoje? Como que eu posso começar hoje a colocar isso que você tá falando em ação? Como que eu posso colocar em prática, né? O que você tá me falando? Primeiro, busca qual que é o problema desse aluno. Tenta desenvolver esse raciocínio clínico. Assiste meus vídeos, porque igual eu falei do grande dorsal, que pode estar relacionado com a toracomumbar com o ombro, tenho certeza que já te deu algum pensamento aí de algum aluno seu. E aqui eu sempre vou dar dicas em relação a isso, porque justamente essa é a ideia, é te ajudar a melhorar a dor do paciente em uma aula. Preciso te ajudar também a desenvolver esse raciocínio clínico, tá? Então, tenta limpar essas disfunções. Tudo que você vê de alteração, tenta ir limpando aos poucos, tá? Mas tenta ir limpando esse movimento, deixando esse movimento mais bonito, deixando esse movimento mais harmônico. Vê o que o paciente quer, o que ele precisa trabalhar primeiro, qual que é a queixa dele primeiro, o que você observa que é mais
que é uma aberração quando você percebe do movimento dele. E aí você começa num primeiro passo melhorando essas alterações que você observou. Melhorou a alteração que você observou, você vai evoluindo esse paciente. E esse paciente vai tender a ter menos dor na sua aula de Pilates. Ele pode chegar com mais dor, mas ele vai reduzir a dor durante uma aula de Pilates. Tá bom? Mais uma diquinha aí pra vocês. Até o próximo vídeo.